Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho diário. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje esse belíssimo evangelho aqui de São Lucas, é um evangelho muito longo. Vou estender um pouquinho no comentário, mas é bastante conhecido esse evangelho, os 2 discípulos de Emaús, né? E muitas vezes nós somos esses discípulos de Emaús, né? Nós estamos como os discípulos aqui sem reconhecer Jesus, né? Muitas vezes Jesus aparece pra gente, não assim, né, fisicamente, só para os místicos, aqueles santos místicos como a Santa Faustina, a Santa Gemma Galgani, mas em inúmeras formas Deus, ele demonstra que está ao nosso lado e às vezes a gente não reconhece. É engraçado que Jesus fala aqui, né? Mas como vocês são sem inteligência, para não chamar de, me perdoa a expressão, de burros, né? Nós somos burros muitas vezes, me perdoa a expressão. E não conseguimos compreender as coisas de Deus assim com tanta facilidade. E o interessante é que Deus, ele explica aquilo que ele tem para falar para a gente, né? Que ele vai relatando tudo aqui para os 2 discípulos de Emaús, toda a história da salvação, toda a história da promessa que o Cristo viria, né, que iria passar por tudo isso, narra aqui no Evangelho, né, que Jesus vai lá desde Moisés explicando até o cumprimento da morte dele e da ressurreição dele. E outro fator interessante e bonito aqui é que a palavra de Jesus abrasa os nossos corações, como os discípulos estavam falando aqui, né? Quando eles reconheceram, que os olhos se abriram, reconheceram que era Jesus, e Jesus some na frente dele,
eles falam um para o outro, não estava abrasando o nosso coração quando ele explicava a Sagrada Escritura, as passagens. E é isso que acontece com a gente, né? A gente, quando começa a adentrar esse mistério de buscar ter uma intimidade com Deus, ler a sua Sagrada Escritura, rezar todos os dias, quem participa da Santa Missa todos os dias, por exemplo. Agora há pouco eu cheguei da Santa Missa, eu fui de manhã cedo logo, e depois fui me confessar. Então, quando você começa a viver a vivência católica, os sacramentos, o nosso coração ele fica abrasado. O nosso coração ele fica cada vez mais sedento por Deus, né? E o bonito é que Nosso Senhor aqui faz novamente a, a Santa Eucaristia, né? Que ele abençoa o pão e parte para eles. Ou seja, fazer isso em memória de mim. Ou seja, atualize aquilo que eu ensinei a vocês, que é o que a gente chama de atualização. Não é apenas uma lembrança, não é um símbolo, é o próprio corpo e sangue de Jesus Cristo ali na Santa Missa que nós comungamos. É Ele mesmo, real. Então, meus irmãos, é isso. Sejamos como os discípulos de Emaú, no sentido de deixar Deus caminhar com a gente, mas também tenhamos a inteligência, como Ele nos pede, para crer, que Ele diz assim, né? Como vocês são fracos de inteligência para crer nas coisas que os profetas e Jesus falou, né? Então, tenhamos a coragem de acreditar naquilo tudo que Deus fala conosco, porque é somente tendo a fé consistente é que a gente vai poder abrir os nossos olhos, como os discípulos de Emaús se abriram. Deus abençoe, que a Virgem Maria, São José, proteja cada um de nós. Até mais.